comum, que afeta muitas pessoas, que é a tal da ansiedade e também a depressão. Você sabe como identificar, como tratar? Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio nosso psicólogo Everton Procópio e também o psiquiatra Dr. Tiago Guedes. Estão aqui, sejam bem-vindos. Tudo bom, meus amores? Ótimo. Meninos, vamos conversar sobre esse tema, que é um tema tão polêmico, né? Todo mundo, né, quer saber o que é que faz. Tá todo mundo aí entrando nessa crise de ansiedade. Muita gente ansiosa por um monte de coisa, né? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, mas eu sempre falo assim, eu acho que todo mundo é ansioso. Mas como que a gente, né? Bom dia, viu, vocês? Como que a gente pode identificar a ansiedade? Né? A ansiedade, ela é uma doença? Ela é o quê? Explica um pouquinho pra gente. Fiquem à vontade os dois, vocês vão respondendo aos pouquinhos. Pode começar com quem aqui? Eu falo, Marília, a ansiedade, na verdade, ela é uma emoção normal, comum, que todo mundo vai ter num momento da vida, né? A gente fala ansiedade sempre pensando em algo negativo, mas ela também é quem nos prepara para alguma ocasião, né? Então, a gente consegue fazer algo bem feito porque a gente fica um pouco ansioso e programando, gerando uma expectativa em relação àquilo, né? Mas quando isso fica em um tamanho tão grande que a gente não consegue controlar, isso sim já é um transtorno, né? Que a gente chama do transtorno de ansiedade. E a gente tem uma gama de transtornos de ansiedade, né? Ansiedade é apenas um sintoma de vários tipos de transtorno. E aí a gente começa a ficar travado, não consegue falar, não consegue mais pensar da forma como a gente... O pensamento parece que se desorganiza. A gente sabe de alguma coisa e a gente não consegue fazer, não é isso? Exatamente. Olá, Marília, bom dia. Olá, bom dia. Então, né, a ansiedade é uma reação natural, né, do ser humano. Sim, né? sim. A gente não precisa ter medo de sentir a ansiedade, né? Porque ela nos ajuda a estar em alerta, a nos proteger e também até nos deixar mais esperançosos, né? Quanto ao futuro. É verdade, é verdade. A ansiedade, a gente sente quando a gente antecipa, imagina uma situação futura. Quando a gente começa a se imaginar, e aí quando entra os excessos e preocupações a respeito desse futuro, aí é como o Dr. Tiago falou, começa a se instalar os transtornos. Né, os transtornos de ansiedade. Tem algum fator que contribui essa ansiedade, esse aumento, né? Tanta gente com depressão também, né? Muita gente aí que sai, eu acho que do quadro de ansiedade já entra para depressão. Eu acho que não é nem o contrário. Na verdade, eu acho que sai da ansiedade para depressão ou existe o contrário também? Mentalmente, né, lá dentro do nosso cérebro, né? As duas coisas, tanto a ansiedade quanto a depressão, elas acontecem com neurotransmissores muito parecidos. Então é muito comum você ter depressão e ter sinais ansiosos, sintomas ansiosos, ou ter ansiedade com sintomas depressivos, né? Então isso acontece. Acontece muitas vezes de eu começar apresentando só um quadro mais voltado para a ansiedade e de repente, quando eu percebo, já estou entrando num quadro depressivo e vice-versa. Isso pode acontecer, tá? A que se deve isso, né, esse aumento, esse boom da ansiedade? Eu penso muito no seguinte, hoje a saúde mental, ainda bem, graças a Deus, está sendo mais falada também. As pessoas estão com menos vergonha de falar sobre isso. Então faz toda a diferença, você consegue procurar ajuda, né? Então esse boom vem de mudanças de estilo de vida, vem também porque a gente fica sabendo que o outro também tem e se reconhece naquele outro. É verdade. Né? Então a gente vai começando a perceber. Então, mudança de estilo de vida, a gente está cada vez mais solitário, a gente está cada vez mais sozinho. Então, tudo isso faz com que a gente fique o tempo todo ligado na internet, se comparando uma pessoa com a outra, né? O Instagram é uma ferramenta que faz muito isso com a gente só mostra o que a gente quer mostrar. Então tudo isso vai gerando sim ansiedade. É verdade. A gente já tem pergunta, eu pedi para a Duda já ir botando as perguntas aqui, tá? Automaticamente para a gente já deixar no ponto. Bora lá. Bom dia, Marília. Doutor, quais mudanças de hábitos deve fazer para ajudar a reduzir a minha ansiedade? A Fátima de Campina Grande. Ótimo, Fátima. Boa pergunta. Fátima, é o seguinte, esses hábitos, né, eu estava exatamente falando sobre isso, né, sobre as mudanças de estilo de vida, né, então melhorar hábitos, ter hábitos saudáveis. Faça o básico, né, eu sempre falo isso muito para o meu paciente. Começa a tentar dormir bem, né, com horário para dormir, horário para acordar. Faz uma higiene do sono também, né? Porque não é só tomar um remedinho para apagar, a gente precisa estimular. O sono é algo natural também nosso, então a gente precisa estimular isso natural. Né? Uma alimentação adequada e exercício físico. Se a gente conseguir fazer esses três, que seria o básico, a gente provavelmente já vai estar melhorando alguma coisa ali na nossa saúde mental. É verdade. Interessante também, só acrescentando, né? Tem a tendência de procrastinar. Né? A pessoa que é ansiosa sempre procura deixar para depois, né? Porque ela fica muito tensa de fazer alguma atividade naquele momento. Então, organizar o seu dia, fazer sua agenda,
né, organizar seus horários. Isso também ajuda nessa mudança de hábito, nesse estilo de vida, né, para melhorar. É verdade. Agora, existe um lado bom da ansiedade? A gente pode usar a ansiedade ao nosso favor em algum momento? Sim, é uma emoção natural, né? E ela é favorável para gerar essa expectativa para o bem, né? Então, assim, poxa, eu preciso estar na Marília amanhã, né? Então, eu tenho que me preparar para estar com a Marília naquele horário, é de tal hora que começa, então eu preciso chegar antes. Então, tudo isso vai gerando uma certa ansiedade de uma expectativa. Isso é bom porque nos organiza, né? O ruim é quando eu começo a não conseguir fazer o que eu tinha programado, né? E aí gera todo um transtorno, todos os sintomas físicos, muitas vezes associado realmente à procrastinação, né? Como o nosso psicólogo falou. É verdade. Então a gente vai procrastinando e sempre tem, assim, a gente sempre procura jogar os compromissos que a gente acha menos importantes para depois. Depois eu faço. E aí tem 30 dias para fazer e a gente vai fazer no último dia, né, de uma forma totalmente atrapalhada, né? Por exemplo, criança, né? Criança, se a gente disser, olha, a gente vai viajar amanhã. Menino, não dorme. Que hora a gente vai? E quando é a viagem, né? Todo dia pergunta. Se você disser, semana que vem, a gente vai, sei lá, vamos para Gramado, por exemplo. Mãe, quando é que a gente vai? Faltam quantos dias? Todo dia. E não dorme um dia antes. Será que é no outro dia, meu filho? Ele não dorme. Criança tem isso também, né, gente? De ficar com essa ansiedade muito aflorada que chega ao ponto de não dormir. Teve uma vez que eu fui viajar e eu falei pro meu filho que a gente ia. E no dia que eu falei, olha, a gente vai hoje, né? Mais tarde, só que é de madrugada. Menino, esse menino não dormiu. A noite inteira ficou sem dormir, a gente querendo dormir um pouquinho. E ele fazia, que horas são? E a gente vai, que horas? Homem, vai dormir um pouquinho pra gente poder sair. Mas não dormia, ele passou a noite inteira. Enquanto não chegasse no local, ele não dormia. Aí passou o dia meio ruim, né? Com sono depois, porque já tinha chegado, pronto. Aí passou aquela ansiedade, já cheguei, né, no local. Mas criança também tem isso, né? Criança, você não pode dizer nada a ela, não. Porque ela tem a capacidade de imaginação muito, muito forte, não é? Sim. Então, quando a gente diz, vamos fazer isso ou aquilo, então ela começa a criar o mundo dela, as fantasias, a imaginação. E aí é importante a gente participar da organização daquela viagem. O que é que a gente pode levar? O que é que você quer trazer? O que é que você pensa de que roupa vamos usar? Para que ele esteja mais com a mente engajada naquele processo e não ficar ocioso imaginando. É verdade, é tanto que eu nem falo mais lá em casa. Não digo não. Só digo na hora que a gente vai. Bora que a gente já tá saindo para viajar, pronto. Aí dá certo. Caso a informação Mas, escape não, e ele ficar dessa forma, você pode explicar para ele, olha, filho, é só de madrugada, então a gente vai precisar dormir primeiro, né? Para poder, né? Para poder acordar, e não se preocupe, porque eu vou acordar você, né? Eu não vou perder o horário. Tenta dar uma acalmada, né? Para quem está em casa também, né? Tem a mesma experiência, tenta dar uma acalmada dessa forma, porque a criança ela não tem muito repertório, né? Então, se a gente não consegue introduzir esse repertório, ela fica perdida. É amanhã quando? É à noite quando? Que horas à noite? Já está escuro, e aí? Né? É igual um passeio também, né? Se você disser, a gente vai fazer um passeio nesse final de semana, pronto. Menina, que horas a gente vai? Vamos que horas? Já acorda se arrumando, viu? Já tô pronto, bora? Desse jeito, minha gente, é muito engraçado. Bora lá, bom dia. Tem uma ansiedade, atividade física ajuda a melhorar? É o Fábio lá de São Miguel de Itaipu. Sim, a atividade física ajuda muito a melhorar, né? Há pesquisas que demonstram que a atividade física rotineira, frequente, ela também produz efeitos como medicamentos antidepressivos, né? Eles liberam aquela substância chamada dopamina, que são aqueles neurotransmissores, né, doutor? De bem-estar, de satisfação. Então isso tudo faz com que a ansiedade melhore, esteja mais com as emoções mais reguladas. Então sim, a atividade física ela ajuda muito nesse lidar com a ansiedade e também com a depressão também, com os transtornos em si. Eu acho que tem muita gente que fica ansiosa de se for para academia, porque eu descarrego, né? Porque eu estou muito, né, às vezes estressado demais, né? E aí vai para descarregar e descontar nas máquinas lá, né? Isso. Meu Deus do céu. E dá certo, né? Dá sim, e é certo, interessante, né? Que a gente tem que pensar em atividade física como, não só como uma academia, né? Porque quando a gente pensa em atividade física... Tipo pois exato. Então,
eu não gosto de academia, não gosto de estar puxando ferro ali. Mas tem tanto tipo de atividade física que a gente pode fazer. É impossível a gente não conseguir gostar de nenhuma, uma caminhada, né? Uma pode ser uma corrida. caminhada, pode ser um esporte, né? Pode ser algo mais competitivo para quem gosta, pode ser algo menos competitivo, pode ser uma trilha, pode ser andar de bicicleta em grupo, pode ser tanta coisa, né? Então, e que ajuda muito, não só a atividade física, quanto a meditação também, para aquelas pessoas que são mais, né, que conseguem realmente meditar. Meditação, ela dá para ser feita, não precisa ser naquela posição, né, clássica, né, de ficar... Não, mas existem exercícios mentais que a gente faz que também ajuda bastante. Que bom, viu? Eu lembrei agora do rapaz que veio lá de Pernambuco, foi? Ele veio bater aqui porque brigou com a esposa, veio de bicicleta, foi? Foi. Saiu tão estressado que pegou a bicicleta e veio bater em sua pessoa, viu? Imagina. Já deve ter só. chegado mais calmo, né? Chegou aqui pronto pra voltar. Meu Deus do céu, e veio mais aqui na TV Arapuã, viu, gente? Agora sim, a gente tem como encarar, né, essa ansiedade de uma forma mais, assim, positivamente, sem ser assim, tão negativamente, né? Eu acho que a gente precisa também encarar em alguns momentos, né, como vocês falaram. Tem que ter um lado bom também, né? Não tem só o lado ruim, como a questão da gente estar ansioso para alguma coisa que a gente vai fazer no outro dia. É normal. Tem gente que não dorme, né? E o que a gente faz para dormir? Porque tem vezes que eu fico também sem dormir direito, né? Já pensando o que é que eu vou fazer, como eu vou fazer, que roupa eu vou botar. Tipo assim, né? Antecipando, né? Isso, antecipando, né? É. Em vez de dormir, ficar tranquila, né? Mas tem gente que é assim. Eu, de vez em quando, eu fico assim também. Eu não vou mentir que eu fico. Né? Eu sou ansiosa, então eu tenho esse meu lado, né? Não sempre, mas em algumas ocasiões. E aí? Para ajudar a dormir? Para ajudar a dormir, nada de telas, pelo menos 1 a 2 horas antes, né? Então nada de celular, nada... Porque o celular, ele gera uma certa ansiedade. Se eu começo a ver um grupo ou uma mensagem de alguma coisa, eu vou querer saber o que está acontecendo, ou vou ficar esperando a resposta de alguém. Então isso vai gerando certas expectativas. Fora a própria luz mesmo do celular, que ela inibe também o hormônio do sono na hora que a gente está enxergando, olhando para ele, né? Então a gente não deve usar o celular na cama, né? Ou então na hora de dormir, ou próximo, né, do horário do sono. Isso vai prejudicar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se eu tiver com muita coisa na cabeça das coisas que eu preciso fazer amanhã, muitas vezes o recomendável é escreva. Do seu lado tem uma canetinha com papel, escreva. Nada de digitar no celular, escreva, né? Sobre as coisas que você precisa fazer no dia seguinte. Você vai começando a pegar o hábito de deixar tudo muito programado e certinho, ao ponto de você dizer, não, tá tudo certo. Para o ansioso isso ajuda muito. É verdade, viu? E também desacelerar também um pouco, né? Às vezes a gente, ao invés de usar a noite para desacelerar, a gente acaba colocando mais atividades para estar envolvido, né? Com certeza. E também ter cuidado com a alimentação. Às vezes a pessoa que tem a tendência à ansiedade, determinados alimentos ou bebidas, eles hiperalertam a pessoa, né? Deixa a pessoa mais ativada. Então ter cuidado com isso também. Bora fazer a próxima pergunta aqui, ó. Bom dia, ansiedade pode causar outras doenças? É a Maria Eduarda lá de Pilar. E aí, causa outras doenças? Acho que sim, né? Acho que a depressão é uma das... Na verdade, a ansiedade ela é um sintoma comum entre vários transtornos, né? E a gente sabe que o aumento da ansiedade também provoca sintomas físicos, né? Que podem gerar também doenças físicas, não só da área da psiquiatria, como a depressão, o transtorno do pânico, a ansiedade generalizada, toque, enfim. Muitas vezes pode também gerar uma hipertensão, diabetes, né? Então a gente precisa realmente cuidar. A ansiedade ela é um sintoma natural, porém ela precisa ser controlada, né? Então se está perdendo o controle, se está deixando a gente ansioso o dia inteiro ou incapaz de fazer a rotina que a gente era capaz de fazer antes, então tem algum problema aí, precisa ser cuidado para não gerar outros problemas de saúde. Com certeza. Agora eu vou parar.